calma, calma, minha gente. Muita gente perguntando aqui se pode dar já o tricampeonato para o Verstappen. Com certeza foi uma lavada a primeira corrida da temporada da Fórmula 1 no Bahrein, mas eu tô aqui para explicar por que a Red Bull foi tão dominante no Bahrein e tem outras histórias também, né? Essa Aston Martin aí veio para ficar, o que aconteceu com a Ferrari e a Mercedes vai ter que refazer o carro ou não. Então vem comigo, se você quiser participar do próximo Ju Responde, é só me seguir lá no MyF1Life, no Instagram, e colocar a sua pergunta na caixinha que eu deixo depois das corridas. Um outro aviso é para vocês fazerem parte lá no paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é meu projeto no Catarse. Tem muito conteúdo exclusivo, faço lives exclusivas de cada GP e também tem brindes. Olha que eu trouxe do GP do Bahrein para sortear entre todos os assinantes do Catarse. Mas vamos lá para as perguntas. A primeira é se a punição da Red Bull não fez cócegas. Não fez cócegas. Punição, claro, referente à quebra do teto orçamentário de 2021, que começou a valer em novembro do ano passado. Não fez cócegas, não é para fazer cócegas ainda. O que a gente está vendo agora, esse domínio da Red Bull que eles estão conseguindo agora, tem a ver com o trabalho que eles fizeram antes disso. Falando sobre a punição, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do ano, eu acredito, mas só passando mais rapidamente sobre isso, eu acho que a gente vai ver ou no final desse ano ou em 2024, porque vai chegar algum momento no ano, eles vão ter que fazer algumas escolhas e aí a gente vai ver o resultado dessas escolhas. Até o momento, não. A gente não vê nada em relação à punição. O que a gente viu muito em Sakir é a Red Bull conseguindo fazer o acerto que é perfeito para esse tipo de pista, que é muito rara no campeonato, que é um circuito com um asfalto tão abrasivo que afeta tanto os pneus traseiros que é melhor você não ter um carro equilibrado na classificação. Então você deixa o carro até meio dianteiro, os pilotos falam meio preguiçoso para fazer a curva, que o carro não vira direito, mas para deixar a traseira um pouco mais solta. Isso na corrida vai ser muito bom para você, porque a traseira não fica se mexendo, o seu pneu não se desgasta tanto. E a Red Bull conseguiu fazer isso muito melhor do que as outras equipes, e até por isso eles conseguiram fazer os dois primeiros stints no pneu macio. Fazendo 2 stints no pneu macio ao invés do duro, eles conseguiram andar num ritmo muito mais forte, então isso exacerbou a vantagem que eles têm. Mas eles só conseguiram fazer esses 2 stints porque o carro era muito bom com os pneus, por causa desse acerto que eles conseguiram fazer. Tudo tem a ver com a eficiência aerodinâmica desse carro. Então eu não estou dizendo que isso não vai se repetir em outras corridas, mas o que a gente viu até agora foram só testes e a corrida em Sakir, e em Sakir existe essa especificidade da pista. A segunda pergunta sobre a Aston Martin, claro, né? A Aston é a terceira ou a segunda força do campeonato? Bom, não vamos falar em campeonato ainda, por todos os motivos que eu já citei aqui, mas na corrida sim, foi a segunda força da corrida, com certeza. Num circuito em que se desgasta tanto o pneu, você não sai de sétimo para terceiro como Alonso fez, se você não tiver uma vantagem de degradação e uma vantagem de ritmo também. E o Stroll com dores nos punhos ainda e não muito ajustado ainda com o carro, né? Ele só andou nesse final de semana no carro, ele conseguindo ficar à frente da última Mercedes, da Mercedes do George Russell, só mostram que realmente a Aston Martin era o segundo melhor carro nessa corrida. O que a gente pode esperar da Aston olhando para frente? Né? É um pouco difícil, até porque a gente só tem essa informação de Sakir. Mas o que a gente viu no Bahrein, eles têm uma aderência mecânica muito boa, então eles vão muito bem nas curvas de baixa, vão muito bem em freada, a freada quando se chega nas mínimas velocidades na pista, eles vão bem na degradação de pneus e eles não vão bem nas retas. Faltou muita velocidade de reta, tanto que o Alonso estava inventando lugar para passar
isso aqui no último domingo. Então, se a gente for transferir isso para Jeddah, não parece que eles vão ter vantagem nenhuma, né? Que Jeddah você tem um asfalto mais liso, você tem um monte de reta, você não tem curva de baixa. Mas o Alonso disse que no simulador deles, eles estavam voando em Jeddah também. Então, nós e eles, acredito que todos juntos vamos descobrir aí quais são os pontos positivos desse carro da Aston. Muita gente perguntando da Mercedes, como sempre. A Mercedes errou ao trocar os pneus do Hamilton antes do Alonso? Eu separei essa pergunta porque ela mostra um lance capital na corrida e também como funciona as estratégias quando você tem dois pilotos atuando, e por isso que a atuação do Lance Stroll durante a corrida foi muito importante, foi importante inclusive para o pódio do Alonso, porque o que acontece nesse momento? Voltando um pouquinho, no começo da corrida, a Mercedes começa a corrida com seus dois carros na frente e termina com o Hamilton perdendo para o Alonso e o Russell perdendo para o Stroll. Como isso começa a acontecer, o Hamilton, no começo do primeiro stint dele, ele dá uma caída aí de rendimento, foi o único momento um pouco ruim do Hamilton na corrida, foi uma boa corrida dele. E daí o Alonso começa a chegar no Russell e eles têm que defender. Eles poderiam perder posição para os dois, então eles têm que defender com o carro que estava na frente, defender quem está fazendo mais pontos para a equipe, defendem com o Hamilton, chamam ele para o box, e aí o Alonso consegue passar o Russell. Aí vai para a segunda parte da corrida, quando está chegando de novo perto daquela zona que podem acontecer os pitstops, o Alonso está chegando perto do Hamilton e o Stroll está chegando perto do Russell. E naquele momento a Mercedes está totalmente na defensiva. Eles sabem que eles degradam mais pneu do que a Aston e que o ritmo está pior do que a Aston, e os dois pilotos correndo o risco de levar o undercut. Com quem que eles defendem? Com o piloto da frente. Novamente eles chamam o Hamilton, tentando defender um possível undercut da Aston. O que a Aston faz? Chama o Stroll faz o undercut no Russell, que teve que ficar na pista. O Alonso fica mais um tempo na pista, mais 4 voltas na pista, depois vai à caça do Hamilton com um offset, né? Tendo menos voltas no último jogo que ele usou de duros. E uma outra coisa que mostra a vantagem da Aston é nessas 4 voltas que o Alonso deu, ele não perde contato com o Hamilton, tanto que ele para e volta logo embutido já. Então, sempre fica muito complicado. Eu falei várias vezes sobre isso sobre a estratégia da Ferrari o ano passado. Se você não tem ritmo, fica muito difícil você defender, principalmente quando você tem dois pilotos contra dois pilotos, e por isso que o Stroll foi importante na corrida do último domingo. Também sobre a Mercedes, todo mundo quer saber, Mercedes tem jeito ou tem que jogar o carro fora e começar outro? Grande problema da Mercedes, que eles passaram o ano passado inteiro, resolvendo o problema ao invés de desenvolver o carro. Ou os problemas que eles tinham dificultavam eles verem o que exatamente poderia ser feito para desenvolver o carro. E agora eles estão sentindo o efeito disso, né? O carro não tem mais aqueles comportamentos estranhos que os dois pilotos relatavam pra gente durante o ano passado. O porpoising foi embora e com isso tem vários efeitos colaterais aí que também foram embora. Acontece que o que ficou é um carro que gera pouca pressão aerodinâmica, e também é um carro que parece que tem muito arrasto. Para diminuir esse arrasto, eles têm que usar uma asa menor, como aqueles usaram no GP do Bahrein. E aí, usando uma asa menor, uma asa que gera menos pressão aerodinâmica, acontece o quê? A traseira começa a se movimentar e o carro desgasta muito pneu. O Hamilton falou que a Mercedes vai ter várias reuniões muito importantes para definir o que eles vão fazer. Não é uma decisão fácil, tem teto orçamentário para levar em consideração, tem limite de desenvolvimento aerodinâmico para levar em consideração também, mas não é uma questão de jogar o carro inteiro fora e começar o carro de novo. O carro da Mercedes tem várias ideias interessantes, sim. O assoalho já foi copiado ali por algumas rivais, fica todo mundo de olho no que a Mercedes está fazendo, então não precisa jogar tudo fora, mas tem uma série de comprometimentos
que vêm desse side pod zero aí, ou que passam por esse side pod zero, porque a Mercedes jura de pé junto que não é a causa de tudo, mas tem com certeza várias coisas passam por isso, e essas coisas ou elas são revistas ou a Mercedes vai ficar nessa de vai não vai por mais tempo. Não é uma decisão fácil, mas eles vão ter que tomar em breve. Falando de outra equipe que sofreu no Sakir, sofreu com ritmo e com uma quebra, a Ferrari. O que é essa tal de central eletrônica que a Ferrari trocou e se foi isso que causou a saída do Leclerc? A gente não sabe, porque a Ferrari só falou que foi eles perderam o motor. O motor vai ser levado a Maranello para fazer uma análise para saber o que aconteceu. A central eletrônica, a gente chama a central eletrônica, chama Control Electronics em inglês. Ela é uma parte que vai pegar a energia que vem do MG, o H, energia calorífica, do MG, o K, energia cinética, e ela vai transformar na energia que vai ser armazenada na bateria. Então a Ferrari trocou tanto a bateria quanto a central eletrônica depois que eles viram alguns parâmetros que eles não gostaram depois da classificação. Então vai ser tudo mandado para Maranello, tanto esses dois primeiros que foram trocados e também o que quebrou durante a corrida, para a Ferrari tentar entender. Lembrando que a Ferrari já perdeu um motor com o Bottas na pré-temporada, então já é uma coisa que começa a preocupar, lembrando que a Ferrari teve muito problema de confiabilidade no motor no ano passado e fez grandes mudanças justamente para tentar se livrar de todos esses problemas. Falando também sobre o ritmo da Ferrari, um carro também que não estava equilibrado da melhor maneira para a corrida, ele estava otimizado mais para a classificação, o Fred Vasseur falou sobre isso depois, e é uma coisa que eles vão tentar melhorar para as próximas corridas. Era um carro que estava muito traseiro, sofria muito nas curvas de alta velocidade, nas 6, 7, 8, e quando você está com um carro traseiro em curva de alta velocidade, num circuito abrasivo, você vai acabar com seus pneus, e foi isso que acabou acontecendo para os dois pilotos da Ferrari, pior para o Sainz. Sempre quando a traseira está muito instável, é pior para o Carlos Sainz do que para o Charles Leclerc. Podemos dizer que nós não temos mais um pior time do grid, né, e estava muito mais equilibrado. Realmente esse é um ponto positivo. É claro que ainda a gente só viu Sakir, mas esse parece ser um ponto positivo desse ano. A gente não tem um ultimão lá como foi a Haas em 2021, a Williams em 2022, e até curiosamente você tem uma diferença de uns 15 segundos, um pouquinho mais, entre o Russell e o Valtteri Bottas, a primeira Alfa Romeo, e o que o Pierre Gasly estava falando depois da corrida é que ele acha que a Alpine vai se colocar nesse meinho, então nem esses 15 segundos é pra gente ter ao longo da temporada. Vamos ver se isso realmente se confirma. Falando no Gasly, como foi a recuperação dele para sair de último para nono? Na verdade, ele largou em último, ele estava em 18º, quando ele fez a parada dele, foi uma boa jogada da Alpine. Eles anteciparam bastante, uma ou duas voltas a primeira parada dele, ele parou na volta 10, e quando todo mundo parou, ele já estava em 12º. Depois ele fez um outro undercut, então ele também antecipou a segunda parada, passou o Tsunoda com essa antecipação, e no final passou na pista o Alex Albon. Então você vai falar, então ele não fez nada, foi só uma estratégia? Não, na verdade tem a ver com o ritmo, principalmente o ritmo que ele conseguiu adotar nessas primeiras voltas que ele fez no segundo stint dele, né? Logo depois que ele parou pela primeira vez. Então uma boa corrida do Gasly, o Gasly que não tinha se encontrado muito na classificação, mas na corrida fez um bom papel e estava falando que a Alpine é para andar no ritmo da Mercedes nas corridas. Vamos ver. E a última pergunta, muita gente perguntando o que aconteceu com o Piastri, o que aconteceu com a McLaren, por que tantos problemas nesse GP? Bom, a McLaren já vinha falando desde o lançamento que eles não estavam tão bem preparados para a temporada como eles gostariam. E a gente viu isso no teste também, perderam muito tempo de pista por bobagem, por coisa pequena,
e aí eles pagaram o preço na primeira corrida. Os dois carros tiveram um problema. O Piastri era um problema elétrico, que era na coluna de direção, mas eles tentaram ver trocando o volante para ver se dava aquele control alt del no carro e resolvia, acabou não resolvendo e ele teve que abandonar. E o Norris teve um problema na pressão do motor pneumático, então ele tinha que colocar lá ar comprimido várias vezes, ele entrou 6 vezes no box, então o André Stella falou que teve uma coisa positiva para a McLaren nesse final de semana, que pelo menos os mecânicos treinaram pit stop. Então nada como ver o copo um pouco cheio, e com essa lição do André Stella que eu termino o vídeo sobre o GP do Bahrein, que teve vários pontos positivos, mas também teve uma equipe sobrando lá na frente.